Graça e paz, meus irmãos. Essa daqui agora é a parte. Ficou como parte 2, né? Eu não queria que ficasse tão grande, me estender tanto, mas acabou que não foi possível. Mas nesse agora eu vou procurar ser mais breve, nessa segunda parte. Então aquela ficou a parte um e essa agora vai ser a parte 2. Né? Então nós recebemos o Espírito, irmãos. O Espírito Santo ele é um dom de Deus. Ele é dado pela fé, porque nós cremos, confiamos no Senhor, nos achegamos a Ele e Ele nos dá de beber do seu Espírito. Né? Então não é algo concedido pelas nossas obras, porque muitas das vezes a gente pensa que a gente vai receber o Espírito, vai se encher do Espírito Santo, né? Pelas nossas obras. A gente pode achar que a gente recebe o Espírito porque a gente sobe o monte ou desce o monte, ou porque a gente lê muito as Escrituras, né? E ou a gente recebe porque a gente faz obra de caridade, ou porque a gente visita os irmãos, a gente vai em toda reunião, a gente vai para a vigília, a gente busca muito o Senhor e por isso nós merecemos o Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo. Né? E a gente chega lá, de repente falamos em língua e agora recebemos o Espírito Santo. E a gente tem muito esse conceito hoje nas chamadas igrejas do nosso Senhor Jesus aqui na Terra, né? Esse conceito de achar que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Mas o Espírito Santo ele não manifesta somente em língua. O Espírito Santo ele se manifesta em diversas formas, né? E as formas que o Espírito Santo se manifesta é uma forma variada. Os dons do Espírito Santo, né? Que é aquele negociar ali dos talentos ali. O Espírito Santo ele vai dando dons com formas diferentes. Né? E se teve assim um entendimento nos últimos tempos que ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Mas não é bem assim que as Escrituras falam conosco. Né? E a gente cai num erro quando a gente entende por querer, né, ser cheio do Espírito e buscar as coisas do Espírito, a gente cai no erro de caminhar nisso na nossa justiça própria. Né? Eu tenho o Espírito porque eu medito muito, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu vou à reunião de consagração, de oração, então eu sou cheio de Espírito, mas o Espírito Santo ele não é dado pelas nossas obras. O Espírito Santo ele é concedido pela fé no Senhor Jesus Cristo, porque nós cremos, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que é Jesus Cristo, opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé, né? Eu queria ler lá em Apocalipse com os irmãos, Apocalipse 2, o versículo 18, e o versículo 29. Apocalipse 2, 18 e 29. O 18 fala assim, ó: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus. Estas coisas diz o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? A gente sabe que é Jesus. Então, olha observa quem está falando, irmãos. Quem está falando é o Filho de Deus. É Jesus Cristo. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze. Então quem está falando é Jesus, bem claro o texto. Mas ele termina assim o 29. Ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então a gente vê que quando Jesus fala, é o Espírito que fala. Jesus falando é o Espírito falando. O Espírito falando é Jesus Cristo falando. Porque ele, o Pai, ele e o Espírito são um. Né? Então, quando o Senhor Jesus fala, é o Espírito que fala. E a gente vê, né, nos outros versículos também, não tão claro como esse, para a igreja de Éfeso, a de Esmirna, né?
Ó, aqui o versículo 8, Apocalipse 2:8. Esta coisa diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Quem esteve morto e reviveu? O Senhor Jesus. Mas aí vai terminar, né? No 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Então, né, a gente vê que quando o Senhor Jesus fala, é o Espírito que está falando. Vamos voltar para lá, irmãos. Então, nós recebemos o Espírito pela pregação da fé, pela palavra que sai da boca do Senhor. É pela palavra, né? Pela palavra, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então é essa palavra que vem da boca de Deus que gera fé em nós e que nos enche do Espírito. Por fé também, não pelas nossas obras, né? Porque nós cremos nisso, confiamos no Senhor. Eu queria ler com os irmãos João 7, do 37, João 7, do 37 até o 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Então agora Jesus ele se coloca em destaque, ele levanta para se colocar em destaque. Ele levantou-se e exclamou. Ele falou num tom mais alto para que todos pudessem escutar. Ele queria chamar a atenção de todos para ele mesmo. Porque eles buscavam coisas espirituais nas festas, né? A gente pode correr esse erro, buscar coisas espirituais, coisas do Espírito, né? Nos jejuns, nas orações, na fé. Não, eu tenho porque eu tenho muita fé. Eu tenho porque eu oro muito, porque eu leio muita palavra. Mas o Senhor agora ele se coloca em destaque, né? Ele se levanta, exclama, chama atenção para si. Se alguém tem sede, venha a mim. Né? Jesus está se colocando em destaque. Se você tem sede do Espírito, quer se encher do Espírito, venha a mim. E beba. Porque o Senhor Jesus ele é a nossa verdadeira bebida. Né? Por isso que nós partimos o pão, nos alimentamos do Senhor, comemos do Senhor, né? E bebemos também do Senhor. Então aquele que tem sede, venha a mim, venha até o Senhor Jesus e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber, os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então Jesus aqui ele ainda não havia sido glorificado ainda, porque ele não tinha, né, concluído a sua obra na cruz, consumado a sua obra na cruz. Mas depois da obra da cruz, o Senhor Jesus foi glorificado e foi derramado o Espírito Santo, né? Então podemos beber desse Espírito agora, porque o Senhor, ele consumou a sua obra na cruz. Ele morreu, derramou seu sangue, ascendeu e foi glorificado quando ele recebeu a promessa do Espírito Santo, foi derramado no cabeça, né? E esse Espírito Santo ele desceu para todo o corpo aqui na terra, para cada um filho de Deus. Então, aquele que tem sede, venha, vá até o Senhor e beba, porque é Ele que concede, como falou aqui em Gálatas 3, né? Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que é Jesus Cristo, opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras ou pela pregação da fé, né? Outro versículo também, irmãos, que chama atenção é João 5, aqui em João ainda, só um pouquinho para trás aqui, que também vai falar disso. João 5, deixa eu ver aqui, irmãos. Do 38. O versículo mesmo que eu quero chamar a atenção é o 39, mas vamos ler o 38 para a gente entender um pouco melhor. 38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós.
Olha só o que o Senhor Jesus está falando, irmãos. Também não tendes a sua palavra permanente em nós. Está falando que não tem a palavra de Deus permanente em vós. Não tem ela como vida. Vocês não têm, ele está falando aqui o seguinte, vocês não têm a palavra de Deus em vós como vida. Não tem. Não tendes a sua palavra permanente em vós. Porque não credes naquele a quem ele enviou. Por que não tem a palavra como vida em nós? Porque não crê nele mesmo, em Jesus. Por isso que não tem a palavra como viva dentro de si. A palavra com uma fé gerada em si. Porque não crê em Jesus. Porque é ele que gera fé. Né? Olha só agora. 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, olha só o que Jesus está falando, irmãos, que interessante. Ele está falando aqui que eles examinavam as Escrituras. Ó, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, eles examinavam as Escrituras, eles liam as Escrituras, porque eles julgavam, no entendimento deles, que pelo ler as Escrituras, eles teriam a vida eterna. Então, eles examinavam as Escrituras, porque o julgamento deles é que eles teriam vida eterna, né, pelas Escrituras. Aí Jesus conclui, né? E são elas mesmas que testificam de mim. Então, as Escrituras, elas apontam para o Senhor Jesus. As Escrituras, elas nos levam a Cristo, né? A Ele mesmo, a Ele pessoalmente, a Ele como uma pessoa viva, né? Então, o foco, porque você pode se achegar às Escrituras sem o Senhor. Você pode ficar buscando nas Escrituras o reino e não busca o Senhor, né? E de que vale o reino, irmão, sem o Senhor? De que vale o reino sem o rei, né? Então, o reino sem o rei não é reino. O céu sem o Senhor não é céu, vira inferno. Então, o principal, a primazia é ao Senhor, é se achegar a Ele, é buscar nas Escrituras o Senhor, é não buscar nas Escrituras o dom, não buscar nas Escrituras, né, a vida eterna ou o reino, seja lá o que for que a gente venha buscar, mas buscar o Senhor, buscar o Rei, que buscando o Rei, automaticamente você vai ter o reino. Buscando o Senhor Jesus, que é a vida, automaticamente você tem a vida eterna. Então, vinde a mim. Ele se chama para ele mesmo, né? As Escrituras, 39, são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha só, irmãos, que terrível. Não, eles buscavam a vida eterna nas Escrituras, mas não queriam ir até o Senhor para ter vida. Eu não aceito glória que vem do homem. Olha só o versículo 41. Eu não aceito glória que vem do homem. E aí eles ficavam neles mesmos, no natural. Ficavam no natural, né? Não ficavam na vida de Cristo. Né, que é uma vida, como eu já comentei, uma vida pelo Espírito, uma vida pelo Espírito Santo, né? Agora, para terminar, irmãos, queria estar lendo com os irmãos 1 Coríntios 12, e eu vou estar encerrando. 1 Coríntios 12, né? Do 1 até o 11. 1 Coríntios 12, do 1 até o 11. A respeito dos dons espirituais, né? Então, agora, esses dons espirituais são aqueles talentos que foram negociados ali. O que tinha 5 talentos ganhou mais 5, o que tinha só 2 ganhou mais 2, né? E o que tinha 1 continuou no natural, não foi a Cristo, continuou no terreno e foi reprovado. Foi louco, uma virgem louca que não se encheu do Espírito. Mas aqueles que negociaram o talento, desculpa, irmãos, aqueles que negociaram os talentos se encheram do Espírito
e foi-lhes dado mais talentos, né? A respeito dos dons espirituais, eu vou colocar aqui, ó, a respeito dos talentos ou dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudo, segundo eres guiado, né? Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, né? Então a gente só pode falar que Jesus é o Senhor da nossa vida pelo Espírito Santo. Com o Espírito Santo, né, vivendo pela nossa vida, vivendo uma vida no Espírito, que a gente pode verdadeiramente, com realidade, dizer que Jesus é o Senhor. Jesus é que encabeça, Jesus é o meu cabeça, né? Só podemos dizer isso com realidade pelo Espírito Santo. Em nós mesmos, quando a gente fala que Jesus é o Senhor, qualquer um fala. Mas a gente pode falar que Jesus é o Senhor, mas na carne, né? E está enterrando o que o Senhor nos deu, porque vivemos em nós mesmos, pelas obras da lei, as nossas próprias obras naturais, não obras geradas pelo Espírito Santo em nós. E tem uma diferença da nossa obra e a obra gerada pelo Espírito Santo em nós. Ora, versículo 12, versículo 4. Ora, os dons são diversos, diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então, irmãos, ser cheio do Espírito Santo não é somente falar em língua. Entende? Existem vários tipos de manifestação do Espírito Santo, né? E a gente às vezes fica buscando nas escrituras, jejuando, faz isso, aquilo para ter o Espírito, mas o Espírito ele se manifesta a cada um. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. São diversas manifestações com um fim que o Senhor mesmo vai ter um proveito, vai ter ganho com aquilo ali. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Então, às vezes, a pessoa não está falando em língua, mas ele tem uma palavra de sabedoria e aquilo ali é uma manifestação do Espírito. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. É conhecimento e é uma revelação do Espírito, uma manifestação do Espírito. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Então, dom de curar é uma manifestação do Espírito. O irmão pode estar cheio do Espírito e ter dom de cura. A outro, operações de milagres. E o irmão orou, aconteceu um milagre, e o irmão está cheio do Espírito, é uma manifestação do Espírito. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então o Senhor ele distribui, dá a cada um, né, o dom como lhe apraz. Então o dom do Espírito Santo ser cheio do Espírito, estar cheio do óleo, necessariamente não é falar em língua, é você cumprir o que o Senhor colocou nas tuas mãos para servir aos santos. Né? Se o Senhor te deu determinado dom e o Senhor te encheu daquele dom, cumpre o dom que o Senhor te deu. Manifesta pelo Espírito aquele dom ali. Amém, irmãos? Eu vou estar encerrando aqui, porque hoje foi porção dobrada, foi praticamente 40 minutos. Graça e paz aos irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um, nos dê graça. Né? Foi uma pequena porção, eu sei que os irmãos vão meditar e o Senhor vai dar graça e tem muito mais coisa aí para os irmãos cavar, né? Eu creio que o Senhor ele vai nos conduzir a pastos verdejantes. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a cada um. Graça e paz.